E aí, pessoal, começando aqui o primeiro Cria de Terreiro pra vocês. Esse programa que veio aí pra trazer um pouco de Umbanda, pra trazer um pouco de espiritualidade, trazer um pouco de vivência, trazer um pouco das minhas experiências, trazer um pouco da experiência de vocês também, da gente fazer essa troca, a gente conversar sobre a coisa que eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo ama, que é Umbanda, e pra quem não é umbandista também começar a aprender os fundamentos, começar a aprender o que a gente acha, o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente acredita, o que a gente louva, o que a gente cultua. Pra pessoa que tá adentrando a Umbanda, pra pessoa que tá chegando agora, pra pessoa que já tá há muito tempo, trazer esse reconhecimento. Pra pessoa que é só um curioso, né? Pra pessoa que é só um estudioso, ver a Umbanda através do olhar de um umbandista. Tá certo? Meu nome é Rodrigo Bife, eu estou na Umbanda a minha vida inteira. Eu estou na Umbanda desde que eu nasci. Eu estou na Umbanda desde, sei lá, antes de eu aprender a falar, eu já estava num terreiro de Umbanda. Eu trabalho ativamente há 10 anos dentro da Umbanda. Toda semaninha ali, pegando minha caixinha, pegando minha guia, indo lá, ver minhas entidades, trabalhar, ajudar, ser parte de uma corrente mediúnica. Já faz 10 anos que eu faço isso da minha vida. Mas é legal a gente entender como essa história começa, porque é uma história que começa muito antes da minha existência. E é uma história, também eu acho que a história de todo umbandista, ela se entrelaça com a história da Umbanda. A Umbanda é uma religião nova, né? Se você pensar em termos de história, em termos de tempo, em termos de sociedade, a Umbanda é uma religião muito, muito, muito nova, de verdade, né? Tem cento e poucos anos, vamos colocar aí o certo, né? 116 anos, a gente esse ano completa 116 anos, dia 15 de novembro, né, da fundação da Umbanda. A gente vai falar sobre isso, sobre esse marco para nossa história, esse momento tão importante, mas que também tem muita coisa antes desse, vamos colocar assim, marco zero. É legal a gente falar sobre o marco zero da Umbanda, mas entender que vem muita coisa antes, vem todo o processo, desde os escravos, desde os povos originários aqui do Brasil, até chegar esse marco zero. Mas vamos começar desse marco zero pra frente, pra gente começar a entender toda a história da Umbanda e começar a entender a minha história. E é legal porque a gente vai começar a refletir sobre a história de cada um que tá ouvindo. Cara, todo mundo aqui já foi numa benzendeira, provavelmente teve alguém da família que foi no terreiro de Umbanda resolver algum problema, foi no terreiro de Umbanda resolver alguma coisa que precisava, conheceu algum local que ia lá frequentar, um centro espírita, teve alguma aproximação com os espíritos dos pais. Provavelmente alguém da família introduziu esse caminho, ou algum amigo introduziu esse caminho para você conhecer a Umbanda. Então é legal a gente entender a história da Umbanda como a nossa história também. Então em 1908 temos o marco zero da Umbanda, quando o Zélio Fernandino de Moraes incorpora o Caboclo das Sete Cruzilhadas. E ali o Caboclo das Sete Cruzilhadas diz que vai fundar uma nova religião, não virando as costas para ninguém, ensinando quem sabe menos, aprendendo com quem sabe mais, com os seus iguais, compartilhando. Então, o guia ensinando nós médios aprendendo com guia, nós médios como um todo, né, compartilhando, não tendo ninguém maior do que ninguém, e ali a gente não virando as costas para ninguém que é vivo e nenhum espírito que queira trazer uma mensagem de luz ou ser ajudado. A Umbanda, ela nasce muito com esse princípio. Só por isso é muito legal a gente entender como é o raciocínio da Umbanda. E a Umbanda, eu gosto de dizer que ela cultua, acima de tudo, os povos marginalizados. Como assim, Rodrigo? Mano, é muito simples. Se você olhar a trindade da Umbanda, que é Caboclo, Preto Velho e Herê, cara, Caboclo você entende como os originários dessa terra, certo? Os povos originários, os indígenas aqui da terra. Os pretos velhos, eles trazem a representação de todo o povo que foi escravizado aqui no Brasil. E as crianças, elas trazem todo o poder da pureza e do encantamento da Umbanda. Então, quando a gente pensa em sociedade, quando a gente pensa em indígena, nos pretos e nas crianças, são realmente os povos marginalizados. Cara, quantas vezes você já ouviu que criança não opina, criança não tem voz, isso aqui é conversa de adulto, criança não tem que falar nada. Quanto racismo a gente tem no nosso país, inúmeros casos de racismo a gente tem, infelizmente todos os dias a gente tem algum caso de racismo acontecendo e passando na internet,
Instagram, na televisão. Na televisão, infelizmente, muito pouco, deveria passar muito mais, mas todo dia a gente acaba tendo um caso de racismo acontecendo, tanto o racismo estrutural quanto o racismo mesmo, né? A gente acabou de sair aí do BBB 24 e, cara, ficou muito claro que é racismo ali. E também a gente tem o genocídio que tem com os povos indígenas aqui no Brasil, o quanto matam essa população, o quanto os donos dessa terra foram mortos pra gente poder viver nela e são mortos até hoje pra gente produzir nela. Então é bizarro, assim. E aí a gente tem a esquerda representada por Exu e Pombagira. Exu, ele traz toda a representação do homem que errou. Então ele traz todos os arquétipos ali de todos os homens que erraram e na lei puderam ser perdoados e trabalhar como Exu, né? Mas mesmo assim a sociedade julgou muito, porque são homens que erraram. A partir do momento que são pessoas que erraram, que fizeram algo de ruim perante a sociedade, obviamente a gente tá falando de algo de ruim como roubar, às vezes matar, né? Não passando do ponto, mas são pessoas que acabaram fazendo algo de ruim por conta de um contexto social. Tem livros como O Guardião da Meia-Noite, tem livros como Diálogo com o Executor, que trazem muito qual que é o processo de um espírito virar Exu e qual que é esse erro. E muito desse erro se dá por conta realmente do contexto histórico social. Também pela pessoa se ligar ao ódio, se ligar à raiva, cair e errar, né? Cair perante a lei maior e a justiça divina, e acabar errando, sofrer esse processo de virar um Exu de lei. E ele traz todo esse arquétipo do homem que errou mesmo, que a única saída pra ele muitas vezes foi a morte ou uma vida triste, simplesmente porque ele cometeu um erro. E a Pombagira traz toda a parte da mulher, e a mulher também é um povo marginalizado, a partir do momento que a gente tá num país em que mais se mata mulher. A taxa de feminicídio no Brasil é gigantesca. Então a partir do momento que a gente tem essa questão da mulher ser morta, a gente tem Pombagira. E aí a gente tem linhas como Baiano, que trazem todo o arquétipo do povo nordestino, Malandro, que traz todo o arquétipo do povo do morro, do povo da favela. Você tem o Boiadeiro, que traz todo o arquétipo do homem do sertão, que vive no meio do mato com os bichos, tocando a boiada, que não tem muito contato humano. O Marinheiro, que traz todo o arquétipo do povo que vive no mar, que vive pescando, que também não tem tanto contato com a população, com a sociedade, porque tem que viver no mar, então é uma outra vivência, é uma outra cabeça, é um outro raciocínio. Tem o povo cigano, que, cara, foi muito perseguido, é perseguido até hoje, tem preconceito com o cigano até hoje. A gente tem linha de cangaceiro, pô, a guerra que os cangaceiros tiveram no Nordeste é gigantesca, por mais que em alguns pontos eles sim estavam errados, mas tem o ponto também da sobrevivência e eles estavam realmente querendo sobreviver. Então, quando a gente pensa nesse todo, obviamente não que eu concorde com o que eles fizeram, pelo amor de Deus, mas quando a gente pensa em todo o contexto histórico, social daquela época, questão financeira e tudo mais, e a gente vê os espíritos, como eles trabalham hoje dentro da Umbanda, trazendo esses arquétipos, só cabe a mim, pelo menos, refletir que a Umbanda, ela exalta, cultua os povos marginalizados. Pensando desse jeito, a gente chega até o meu bisavô. Em 1960, 70, teve um boom da Umbanda. Teve uma coisa que, tipo assim, a Umbanda virou algo popular. Chegou no mainstream, saiu do underground, tá ligado? E chegou no mainstream, mano. A Umbanda chegou no lugar onde, tipo, antigamente, só falava em catolicismo, estava começando ali as igrejas evangélicas ganhar poder, e aí do nada o espiritismo muito forte, e aí do nada chega a Umbanda, e caramba, a Umbanda, gente, o candomblé é muito forte também. E aí a gente conhece a Umbanda. Por quê? Teve dois fatos muito importantes nessa época. Primeiro, entrevista do Pai Zélio, né? Do Pai Zélio Fernandino de Moraes com o Pai Ronaldo. O Pai Ronaldo, pra quem não sabe, ali, o fundador do Santuário da Umbanda do ABC, presidente da Federação do ABC de Umbanda, uma pessoa muito importante, um decano ali pra gente da Umbanda, né? Uma pessoa realmente muito importante pra nossa história. E qual que foi o trabalho dele? O trabalho dele foi ir até a casa do Zélio, entrevistar o Zélio, né? Perguntar pro Zélio o que era essa Umbanda, o Zélio explicar como que foi ali a experiência dele com o Caboclo das Sete Cruzilhadas, contar essa história que eu contei pra vocês no começo do episódio de hoje, que a gente vai falar bastante dessa história, porque tem vários pontos muito marcantes e muito importantes pra gente entender o que é a Umbanda como religião. Por mais que
antes disso tivesse pessoas incorporando espíritos para a prática da caridade, que ainda é sobre isso, sobre incorporar espírito para a prática da caridade, sobre se doar para a prática da caridade, sobre o amor e caridade, sobre ajudar o próximo. A gente ainda tá lá no terreiro toda semana para ser um instrumento desse trabalho, incorporando ou não, tocando, cambonando e fazendo todas as funções, mas a gente tá lá pra prática da caridade pelo amor que a gente tem aquilo. Mas enfim, o Pai Ronaldo foi conversar com o Zélio sobre isso, né? Sobre essa história maravilhosa. E aí o Pai Zélio conta a história pro Pai Ronaldo. O Pai Ronaldo divulga essa história, né? Porque ele era jornalista. E aí a história começa a ganhar poder e as pessoas começam a descobrir o que é a Umbanda. E nessa época também teve uma dirigente espiritual, uma mãe de santo, né, Dona Cacilda, que foi no programa do Chacrinha incorporado com o Exu das Sete Liras, seu Sete Lira, que também é um marco muito importante, porque, cara, o Chacrinha naquela época era um dos maiores programas, era tipo Faustão, era tipo Luciano Huck, tipo, tá ligado? O bagulho era muito grande, tipo, o Celso Portiolli, esse nível, assim, de programa de tá ali na TV, no horário nobre, todo mundo da família brasileira tá vendo. Do nada me aparece uma mulher de cartola capa falando que é Exu, com as luzes tudo vermelha apagada, e laroei e vamos embora. Então, naquele momento, você tem Pai Zélio contando a história do Caboclo das Sete Cruzilhadas, trazendo os fundamentos de Umbanda, trazendo as regras, né, trazendo como a gente ia se comportar e o porquê que a gente tava se comportando, todo o começo da fundamentalização da Umbanda, todo o nascimento realmente da religião de uma forma organizada. E você tem o Exu das Sete Liras indo na televisão em horário nobre falando que ele era um Exu de Umbanda. Então, quando você tem esses dois acontecimentos muito fortes, a Umbanda ela começa a ficar popular. E por que eu falei tudo isso para chegar até o meu bisavô? Meu bisavô nos anos 60, né, ali 60 para 70, de alguma forma que eu não sei como, e é uma história que eu queria muito ouvir, mas eu acho que a única pessoa que poderia contar é ele não contou nem pra minha mãe, e nem pro meu avô, ele não contou pra ninguém essa história, então foi uma história que infelizmente foi perdida com o tempo. Talvez eu saiba algum momento da minha existência, talvez não, mas tá tudo bem. Em algum momento a Umbanda chega até ele, e o que ele tem a ver com os povos marginalizados? Meu bisavô era uma pessoa que vivia com esses povos marginalizados. É muito engraçado quando a gente conversa sobre ele. Pô, ele era um cara que era empresário de jogador de futebol nos anos 60, que, pô, uma coisa é ser empresário de jogador de futebol hoje em dia, que os caras ganham milhões, que, tipo, é uma profissão que é muito dinheiro, e ser empresário de jogador é um baita do negócio. Outra coisa é isso nos anos 60, o pessoal jogava pra ganhar o dinheiro pra comer, sabe? Quando ganhava dinheiro, jogava muito mais pelo esporte mesmo, e tinha outros empregos. Então, ele tinha esse trabalho, né? E com certeza ele não era empresário dos caras que nem o Pelé, ele era empresário dos caras que jogavam, tipo, o time da segunda divisão daquela época. E ele era empresário de grupo de samba, de arrumar show pros caras ali. E trabalhava ali, às vezes, fazendo pintura em uma casa, alguma coisa em outra casa, fazendo um bico aqui, um bico ali. E aí a Umbanda chega pra ele porque ele era um cara que vivia nessa questão de povos marginalizados. Era um cara da zona leste de São Paulo, de um lugar que é uma favela, entendeu? Que tava no meio inserido de futebol, de samba. Então, pra ele ir pra Macumba, tava tipo um pulo assim. E aí, meu bisavô, ele conhece a Umbanda. E aí, ele começa a trabalhar dentro da Umbanda. E ele começa a trabalhar dentro de casa. E ele se torna um dirigente espiritual. E naquela época não se tinha hoje os cursos de sacerdócio e tudo mais. Que eu acho muito importante, eu acho muito legal. Eu acho que a gente tem que estudar, sim, né? Nunca que o estudo vai acima da vivência, mas a vivência sem estudo é uma vivência muito limitada e às vezes muito cega. Então a vivência com o estudo, cara, é a melhor coisa do mundo. Você ter a vivência e você tá estudando pra caramba. Então, meu avô, ele não tinha essa parte do estudo, porque meu bisavô, né, não tinha essa parte do estudo, porque naquela época não se tinha parte do estudo, ninguém falava de estudo, de Umbanda, de livro, de nada. Era uma coisa de você ir no terreiro, você aprender. Ele foi no terreiro, provavelmente ele foi no terreiro, aprendeu, ganhou
ganhou todos os graus ali, todas as ortogas que ele tinha que ganhar e foi trabalhar em casa. E aí ele trabalhando em casa, ele tinha ali sexta-feira, o dia certinho de tocar a gira dele. Toda segunda ele estourava pipoca pra fazer pro preto velho dele. Toda sexta-feira ele fazia toda a ritualística dele pra ter o trabalho. Naquela época ele trabalhava com o caboclo, ele trabalhava com o preto velho e ele trabalhava com o Exu. Era isso que ele trabalhava e às vezes com o Herê, porque naquela época a Umbanda era isso. Nos 50, 60, 70 ali, né, nessas décadas, a Umbanda era muito isso, depois que começou a vir a linha de baiano e tudo mais. Mas ele trabalhava com aquilo e era muito engraçado, porque vocês devem estar pensando, pô, o vô do Rodrigo era um negão, não, era um italiano, tá ligado? Filho de italiano, branquelo, olho azul, loiro, mas era macumbeiro e era do samba, era do futebol, era do que o brasileiro é, da essência do brasileiro. E é muito louco isso. E aí ele começou a trabalhar. E aí começa a história, a relação do meu bisavô com a minha mãe. Porque aí minha mãe começa a ir sexta-feira na casa do meu bisavô. Meu bisavô tocava os trabalhos de sexta-feira. E minha mãe ali, a partir dos 6, 7 anos, começa os seus dons mediúnicos a aflorarem. Começa os dons mediúnicos a aparecer. Começa a ver espírito, começa a ouvir, começa a sentir, começa a sonhar. Ali com 6, 7 anos. E ela começa a ir com o meu bisavô. E nesse processo dela ir com o meu bisavô, ela começa a se camborir do meu bisavô, com 6, 7 anos. Era muito engraçado. Era ela e a minha bisavó, os cambores do meu bisavô. E aí as pessoas batiam lá na casa dele, entrava lá e era atendida. E aí meu bisavô atendia e tudo mais. E minha mãe tava lá de cambore dele e tudo mais, fazendo todas as coisas que tinha que fazer, que o cambore faz mesmo criança. E ela sempre ia lá tomar consulta toda semana. Enfim, passou-se um tempo, minha mãe foi começando a ficar adolescente. Meu bisavô foi começando a parar de tocar gira toda semana porque ele estava ficando velho. E aí foi bem nos anos ali 70 para 80, onde teve esse boom da Umbanda, de revistas e livros começaram a ser lançados sobre a Umbanda e tudo mais. E a minha mãe, com um dos melhores amigos dela, que é o Marco, que é o dirigente espiritual hoje, é uma das pessoas que mais me ensinou e mais me ensina até hoje, é uma pessoa que eu amo muito. Os dois adolescentes começaram a visitar terreiros. Começaram a visitar terreiro aqui, começaram a visitar terreiro ali. Conheceram um terreiro, eles iam toda semana, eles tinham um cursinho deles, que eles estudavam na época, adolescente mesmo, tipo 15, 16 anos. E às vezes eles faltavam do cursinho, ou pegavam o final de semana, um dia que não tinha aula, e ia pro terreiro tomar uma consulta. Numa dessas consultas, minha mãe, numa gira de caboclo, foi passar com o caboclo fez os benzimentos nela, mandou ela fechar o olho, ela fechou o olho. Quando ela abriu o olho, ela já estava no final da gira, toda descabelada, sem saber o que aconteceu. Nesse processo, que era muito comum antigamente as incorporações eram inconscientes ou semiconscientes, a maioria até inconsciente. Porque o médium não se tinha essa cobrança tanto do médium ser um instrumento, o médium era realmente um cavalo. Quando o guia fala o cavalo, né, o meu cavalo, o meu burro, ele tá falando o quê? É o corpo que eu uso. É como se eu montasse no cavalo mesmo. O cavalo muitas vezes não tem que pensar. Ele tem que pensar no quê? Em se proteger, em não cair. Tem o instinto animal. Mas ele não tem que pensar pra onde ele tá indo, a velocidade. Isso quem dá as rédeas é a entidade. A partir do momento que você vira um instrumento, é quase um instrumento de música. Então, o instrumento de música ele pode ser desafinado, quebrado. Ele pode ter poucas cordas. E aí ele vai ser limitado. Você pode ser um instrumento de música com muitas cordas, que nem um piano, totalmente afinado, totalmente limpo, bonito, com uma sonoridade ótima, com uma acústica maravilhosa. Isso vai depender do quê? Do seu estudo. Por isso que a vivência com o estudo é importante. A vivência faz o instrumento ser tocado várias vezes. A conexão do instrumento com o músico, que é a entidade, vai ser muito maior, entendeu? Vai ser uma relação orgânica, natural. Agora, mas o instrumento ele tem que ser bem afinado, tem que ser limpinho, tem que ter uma acústica boa. Hoje, essa é a relação que a gente tem de médium com a entidade. Antigamente não era essa relação. Antigamente a relação do médium com a entidade era realmente um cavalo e um guia pra ser o cavaleiro daquele cavalo. Só que também, se o cavalo tivesse todo capenga, todo zoado, o guia também não conseguia fazer muita coisa. O guia também ficava limitado. Então, ainda essa parte da limitação do médium ter que se cuidar, pelo menos, existia. Mas antigamente a gente tem muito
muitos relatos. A pessoa tá bebendo na cozinha da casa dela e do nada um guia vir e começar a dar consulta. A pessoa tá na casa dela lavando louça, baixar a entidade, olhar pra pessoa e falar assim, abre a porta que eu tô querendo falar comigo. Eram coisas normais antigamente. Hoje, graças a Deus e graças à evolução da espiritualidade da Umbanda, a gente não precisa mais disso. A gente já tem o corpo mediúnico, o dia certo, tem um dirigente, tem toda uma organização pra gente poder tocar trabalho. Mas antigamente as coisas eram assim. Minha mãe foi lá no terreiro, incorporou, apagou, desincorporou, se assustou. No que ela se assustou, ela foi falar com o meu bisavô e falou, eu vou pro kardecismo estudar o que tá acontecendo comigo, com essa parada de espiritualidade. E nessa época minha mãe conheceu meu pai, e meu pai era uma pessoa levemente preconceituosa com a Umbanda, né? Como a maioria das pessoas daquela época, quem não era umbandista naquela época, era preconceituoso. Hoje a gente ainda tem uma pequena parcela de quem não é umbandista, quem não é do candomblé, quem não é da Jurema e não tem preconceito, né? Com religiões de matriz africana ou matriz indígena. A gente tem essa pequena parcela de pessoas que não são e não tem preconceito, mas ainda a maioria das pessoas que não são, realmente tem preconceito. E naquela época, então, era a certeza, assim, se você não é, você não sabe o que é e você tem preconceito, e preconceito, ele vem da ignorância, né? A partir do momento que vem da ignorância, se você não conhece, você tem preconceito. Dito isso, minha mãe foi procurar o kardecismo, porque no kardecismo você tinha o livro do médium, o livro do espírito, e lá já tinha uma questão de estudo. Então ela falou, pô, eu vou vir pra cá, aqui eu estudo, aqui eu vou ter uma leve consciência do que tá acontecendo comigo. E ela acabou indo pra lá estudar. E meu pai adorou, porque minha mãe não ia mais pra Umbanda, né? E aí ela não tinha esse compromisso de ter que ir pro terreiro e tudo mais, toda semana. Ela começou a frequentar o kardecismo, ficou no kardecismo dos 16 até os 36 anos, basicamente. E então foram 20 anos aí de estudo kardecista e tudo mais. Só que eu conversando com a minha mãe, ela sempre falou pra mim que sentia que ela poderia fazer mais, que não era o suficiente. Teve uma boa época nesse período que ela teve muita tontura, muita dor de cabeça, e ela foi no médico ver o que era essa tontura, essa dor de cabeça. Ela tinha labirintite, foi ver o que era labirintite. E aí foi muito engraçado porque o médico fez assim, eu vou te passar uma coisa que eu não deveria nem estar te passando. E é muito contra a medicina em si. Mas vai no terreiro de Umbanda e eu tenho um interesse aqui no terreiro de Umbanda. Ele falou, o seu problema é que você é médio de Umbanda e você não tá dentro da Umbanda trabalhando. Muito louco isso. Depois de alguns anos, minha mãe se separou do meu pai, tudo mais. E aí, minha tia Alessandra, que hoje frequenta um terreiro maravilhoso, dessa médica que eu vou falar agora, que é a Dani. Ela e a Dani são muito amigas, trabalhavam juntas. E aí, a Dani era de um terreiro da minha avó de santo, né, da tia Valda, que foi a primeira pessoa que pegou na minha mão dentro de um terreiro e começou a me ensinar o que era aquilo, quando eu era muito criança. E aí, a Dani tava no terreiro da tia Valda tava querendo ensinar alguma coisa pros filhos dela, porque pensa, isso era 2000, 2001 já. Então você pensa, em 2000, 2001, os livros do Rubens estavam sendo lançados. O curso de teologia era algo muito novo. Ainda estava nas primeiras turmas o curso de teologia do sacerdócio, né, do Rubens Saraceni. O curso do pai Ronaldo já existia de sacerdócio, já tinha outros cursos de sacerdócios também que já existiam. Já tinham outros sacerdócios como o do pai Jamil, que foi aonde a minha avó de santo, por exemplo, fez. Que também é uma pessoa muito importante para a história da Umbanda. E aí a Dani tava lá no terreiro da tia Valda. A tia Valda falou que precisava de alguém para trazer algum estudo, para explicar para os médios o que eles eram, o que estava acontecendo espiritualmente com eles, para eles começarem a entender mais a espiritualidade, porque naquela época a espiritualidade começou essa transição da espiritualidade, onde deixou de ser cavalo e começou a ser instrumento. E aí os dirigentes começaram a ter a necessidade de começar a explicar para os seus médios o que estava acontecendo com eles, qual que era aquele sentimento e tudo mais. E aí a tia Valda era uma pessoa que, assim, ela não ia atrás do Rubens porque, cara, ela já tinha um terreiro aberto há 40 anos, já era uma pessoa de idade, era uma pessoa que não chegava a ser analfabeta, mas que não tinha feito até o segundo grau, por exemplo, do colégio, tinha essa deficiência da escrita e tudo mais. Tinha muito conhecimento de vivência, mas não pegaria um livro pra ler
sentar numa cadeira, escrever e anotar e tudo mais. Então o que ela fez? Ela foi tentar pedir ajuda para que ela conseguia. E ela foi pedir pros jovens da época, né? Minha mãe, querendo ou não, por mais que ela tivesse 2 filhos, um casamento que já tivesse acabado, ela tinha 36 anos, mano. Ela não era velha. Então, era uma pessoa que tava no gás, que tava estudando, que tava lendo. Na época ela leu alguns livros do Rubens. Então ela falou, pô, vou pedir ajuda pra que eu consiga pedir. E aí minha mãe na época foi a solução que ela achou, que ela e a Dani acharam, porque a tia Alessandra, minha tia, comentou com a Dani da minha mãe, que já tava há mais de 20 anos no kardecismo. A Dani e a minha tia têm uma simpatia por essa vertente kardecista, até a vertente kardecista dentro da Umbanda muito forte, né? Essa simpatia muito forte. Então elas foram, pra elas era perfeito. Minha mãe foi lá pro terreiro da tia Valda, da minha avó de santo, ensinar espiritualidade pros médios. Só que você pensa, cara, terreiro, da tia Valda devia, sei lá, ter 200 médios, médio pra caramba. Todo mundo trabalhando muito tempo, ver uma menina do nada, nova, que ninguém conhece, começar a falar de espiritualidade, todo mundo dá a mínima, tá ligado? Cagaram porque ela tava falando. Só que minha mãe se viu num terreiro de Umbanda e começou a se apaixonar por aquilo de novo. Trouxe aquele antigo amor que ela tinha da infância. E aí, ela começou a frequentar o terreiro. Então foi muito louco, porque o que ela foi ensinar, o que ela foi passar pro pessoal, ela acabou, de vez dela doar, ela acabou recebendo. E aí ela começou a ir nas giras. E no que ela começou a ir nas giras, toda a família espiritual dela que tava louca pra trabalhar, ela começou a se manifestar. Então ela começou a incorporar, ela começou a sentir. E aí ela começou a entrar pra corrente. E aí ela realmente saiu do kardecismo e foi pra Umbanda. Nesse processo, o Rodrigo tinha 3 anos de idade. Já tinha visitado o terreiro de Umbanda antes disso. E aí foi muito louco. A primeira vez que eu fui visitar o terreiro de Umbanda, eu acho que eu tinha de 2 para 3 anos de idade. E é muito legal, assim, porque minha mãe, ela não podia ter filho uma época, né? Porque ela sofreu um acidente quando ela era criança. E aí aconteceu um problema com o útero dela, ela não podia ter filho. Ela foi nesse terreiro de Umbanda, do Seu Guedes, que é um terreiro muito antigo aqui da Zona Leste. Quem é da Zona Leste de São Paulo, perto da região Penha, Vila Matilde, até Tatuapé, talvez conheça. E aí, ele é um terreno muito antigo daqui dessa região. Ela foi pedir ajuda, né? Porque quando o calo apertava muito, minha mãe ainda corria pra Umbanda, mesmo estando kardecismo. Porque é a raiz dela, né? A essência dela foi onde ela aprendeu tudo desde criança. E ela foi pedir ajuda. E aí, ela passou por uma cirurgia espiritual. É uma história muito mais longa, mas pra gente resumir aqui, depois a gente entra nela mais profundamente. Mas ela passou por uma cirurgia espiritual onde possibilitou ela ter filho. E aí ela teve meu irmão e depois ela me teve. Então é muito louco, porque o fato da gente tá vivo, eu e meu irmão, por exemplo, já é um fato que a Umbanda traz pra nossa família. Isso é muito legal. E aí, a primeira vez que eu fui no terreiro foi nesse mesmo terreiro. Eu tinha de 2 para 3 anos e foi uma experiência muito, muito legal, assim. E eu falo com tranquilidade. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho, assim, da minha infância é eu dentro do terreiro, o caboclo me chamando pra me dar uma guia. Era uma guia branca, azul clara e rosa, era uma guia de herê. Ele me dava a guia, me deu um abraço, eu voltei. Eu não lembro mais nada que aconteceu, tipo, da gira, assim. Eu não lembro se eu tomei consulta ou não. Eu lembro desse detalhe bem fixo, assim, na minha cabeça. Eu lembro de alguns detalhes do terreiro. Ele tinha um jardim atrás do terreiro muito bonito, cheio de ervas, que eu tenho certeza que ele fazia coisa pra Exu ali. E ele também pegava ervas pro trabalho. Hoje eu entendo isso. E aí eu lembro de eu olhar todo aquele ambiente, ouvir o som da tabaco, olhar todo o pessoal trabalhando, incorporando, e eu falar, caramba, eu quero isso pro resto da minha vida. É muito louco, porque eu tinha 2 para 3 anos de idade, mas foi uma vontade que veio de dentro, assim, de quando eu crescer eu quero ser isso aqui. E é muito louco, porque eu sou há 10 anos isso aqui. E eu quero mais ainda, é muito louco. É um amor gigantesco. Essa parada, pra quem não é da Umbanda, ou pra quem tá entrando agora, pra quem não é, entenda que, cara, é um amor bizarro, assim, que a gente tem. É um amor que a gente deixa de ir em festa de parente, em casamento, e um monte de coisa, porque é o que preenche a gente. Pra quem tá entrando e tá naquela primeira paixão, saiba que a paixão sempre vem alguma coisa e acaba. Com a paixão é que nem um relacionamento. Sempre acontece alguma briga que acaba com a paixão. E aí o que sobra é o amor. E aí é o que a gente tá muito tempo não sempre fale a real. A Umbanda sim está pra todos, mas nem todos estão pra Umbanda. E é nessa hora que acaba a paixão e vem o amor que a gente entende quem tá pra parada e quem não tá.
Quer dizer que a Umbanda é melhor que as outras religiões? Não. Quer dizer que é a religião certa? Não. Toda religião é certa. Toda religião é boa. Se te faz bem, se algo te faz bem, é bom. Só quer dizer que a Umbanda é pra certas pessoas. Simples assim. Como as outras religiões também são pra certas pessoas. E a Umbanda a gente vê muito nessa parte onde acaba a paixão, onde acaba o encantamento, porque a Umbanda é encantadora e a gente vai falar bastante disso. Quando acaba o encantamento e vê o amor, é um amor muito puro, muito genuíno, e isso é muito legal. Enfim, minha mãe volta pro terreiro. Eu, com 3 anos de idade, começo a frequentar a Umbanda. Eu, com 5 anos, começo a tocar atabaque, e ali eu começo a fazer parte de uma corrente mediúnica. E é por isso que essa história é uma história que é minha, mas que acontece muito antes de mim. É a maneira que eu cheguei até a Umbanda, só que para eu chegar na Umbanda, teve que acontecer todo esse caminho. Provavelmente, se a Umbanda não tivesse tido tudo que teve com o relato do Pai Zélio pro Pai Ronaldo, se não tivesse aparecido na televisão o Exu, e a Umbanda não tivesse ficado tão famosa e tão grande, talvez minha mãe não tivesse tanto interesse assim de ir pra terreiros. Provavelmente, se meu bisavô ele não fosse uma pessoa que ele é e não andasse no meio que ele andasse, ele não conheceria a macumba, ele não conheceria a Umbanda, não conheceria o candomblé, não conheceria Puta, o orixá, ele não conheceria nada dessas coisas, porque ele não estaria inserido naquele universo. Talvez se meus tataravôs não tivessem vindo da Itália pro Brasil, eu não estaria aqui na Umbanda hoje, eu estaria em uma outra religião, ou estaria de uma outra forma. Talvez se eu não tivesse também o interesse desde a primeira vez que eu pisei no terreiro, e aí quando minha mãe começou a frequentar um terreiro de Umbanda, cara, era assim, eu moro na zona leste de São Paulo, o terreiro é em Pirituba. Eu não sei se vocês, quem não é de São Paulo, tem essa noção. Mas é tipo assim, São Paulo é muito grande. São Paulo é muito grande. E é de uma ponta de São Paulo a outra. E aí minha mãe, ela tinha que sair da Sé, que é do centro de São Paulo, e ir pra Zona Leste, onde a gente morava, extremo da Zona Leste, porque eu não morava na Zona Leste de Tatuapé, eu morava na Zona Leste, onde acabava meu bairro, era a rodovia Ayrton Senna já indo pra outra cidade, entendeu? Então, tipo assim, ir pro extremo, coisa de, tipo, levar 2 horas pra ir buscar a gente, pegar a gente de carro, eu e meu irmão, e o pessoal que ia com ela pro terreiro, ir lá pra Pirituba, que era longe pra caramba. E, cara, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu ia cantando a abertura, porque minha mãe chegava só na parte da defumação, por conta do horário, do trabalho, pra ela ir pegar a gente, pegar o carro, se trocar, tomar um banho de erva, ir pro terreiro. Ela chegava na hora da defumação. Na hora da defumação na casa da minha avó de santo, cara, já tinha cantado pra 7 dias. Já tinha feito a abertura, já tinha cantado pra Exu, já tinha cantado pra Ogum, já tinha cantado pra Obaluaê. Já tinha feito tanta coisa. E aí eu ia cantando toda essa abertura, porque era sempre a mesma abertura. Eu ia cantando toda essa abertura pra ela. Aquilo me fazia muito bem. Quando era gira de Herente Preto Velho, eu podia ficar lá dentro tocando e eu achava maravilhoso aquilo. E é por isso que eu falo que é cria de terreiro, porque eu fui criado dentro do terreiro. Todos os meus conceitos de certo, errado, de olhar para a sociedade, minhas questões políticas, minha questão artística, de coisas que eu gosto de ouvir, de coisas que eu gosto de consumir, todas as minhas vivências, tirando uma boa parte da minha adolescência, que foi a parte que eu me afastei da Umbanda ali entre os 11 e os 17 anos, é uma fase que todo mundo tem. Eu acho que não cabia um Rodrigo adolescente dentro da Umbanda. Eu não tinha maturidade para isso, eu não tinha idade para isso. Quando você é criança, você tem todo o encantamento, você tem todo o deslumbre. Quando você é adulto, você tem a responsabilidade e a maturidade para lidar com a espiritualidade. Quando você é adolescente, você só tá revoltado com a vida. Então, a espiritualidade realmente não é um lugar para você. Muitas vezes. Mas muitas vezes salva também. É muito complexo e um paradoxo isso. Hoje eu vejo a falta que me fez ir pro terreiro na adolescência. E eu acho que eu teria sido uma adolescência muito mais fácil. Mas ao mesmo tempo eu entendo por que eu não fui. Mas todos os meus conceitos, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, tudo que eu cresci, foi dentro de um terreiro. Foi dentro do pé do guia. Foi no pé do Preto Velho, entendeu? Foi comendo doce coelho do lado. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó de santo não deixava eu ir numa gira de Exu e de Pombagira. Mas eu podia ir na gira de Mirim. E aí, cara, na gira de Mirim, eu lembro de eu sentar com os Mirim no chão e brincar, tá ligado? Eu com 7, 8 anos, sentado com os Mirim incorporados. E os Mirim assim, com lagartixa, com aranha, com caveira e não sei o que. E eu no meio dos Mirim, os Mirim falam palavrão, porque
naquela época, ninguém falava, ai menino, você não pode falar palavrão. Antigamente não tinha essa. E eu acho certo do jeito que é hoje, tá? Pra deixar bem claro. Mas antigamente não tinha essa. E eu tava lá no meio. Então era muito legal, assim. Eu lembro das minhas vivências de mata, de estar tocando gira na mata, porque minha avó de santo tinha um sítio que ela construiu. Que aí ela e os médicos ajudaram ali a construir um sítiozinho e tudo mais. E aí quando a gente tinha que fazer trabalho na mata, ia ser no sítio dela. E lá tinha um rio. Eu lembro de eu estar no rio brincando e olhar pra cima e tá rolando uma gira, mano. E aí eu tava brincando no rio, eu subia, me secava, almoçava. E aí ia chamar Preto Velheiro, eu colocava minha roupa branca, eu colocava minha guia e ia tocar. E cara, isso foi minha infância, tá ligado? Todo mundo fala, minha infância, brincar na rua, jogar videogame. Eu brinquei na rua, joguei videogame. E eu gosto de jogar videogame até hoje, brincar na rua não, porque tem que trabalhar. Não dá tempo de fazer isso. Mas eu tenho essa parte muito forte. Então, o Cria de Terreiro, ele nasce com esse nome, ele nasce daí por conta de eu ser realmente uma cria de terreiro, mano. E é muito legal trazer essa experiência realmente pra quem tá começando e pra quem teve uma vivência parecida ou tá há muito tempo, pra gente ter essa troca mesmo de trocar experiência, né? De trocar a vivência de Umbanda. Isso daqui, ele nasce muito pra isso. E é legal a gente entender que a nossa história é a história da Umbanda, é a história da espiritualidade, é a história do povo banto que pisou aqui, e o povo banto tinha uma cultura de cultuar os donos da terra, e ali começa a relação dos bantos com os indígenas, e essa relação do banto com o indígena é muita base da Umbanda. Então, cara, é uma história que começa 500 anos atrás, mas que faz parte de mim, de você, de todos nós como Umbanda, né? A gente coloca ali o Zélio como marco zero e realmente é por uma questão de organizacional da Umbanda, mas tem toda uma história antes, e toda essa história antes acontece para chegar nesse momento hoje de eu estar falando aqui com vocês e de eu estar colocando a minha partezinha nessa história e mostrando a minha construção até hoje, para eu poder colocar minha partezinha, minha contribuição em tudo que fez eu ser o que eu sou hoje. Tá certo, pessoal? Então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio e até a semana que vem. E é nóis, tamo junto.